eu senti o cuidado de Deus em tudo, porque todos os momentos ele não desamparou a gente, sabe. Ele cuidou da gente o tempo todo. E aí eu tive alta, meu pai ficou, eu tive alta e meu pai ficou. Foi muito difícil chegar em casa. Foi muito difícil porque, igual eu falei no começo do vídeo, estava tudo pronto, Havia um sabe, sonho pronto, né. estava tudo pronto. Mas o Senhor, ele nos sustentou, ele nos deu graça, né, e parecia que a gente não ia aguentar, de verdade, parecia que o mundo tinha acabado. E as nossas orações daquele dia em diante foram as seguintes: "Pai, os dias que a gente não conseguir caminhar, carrega a gente no colo, porque tá muito difícil, sabe. Troca o nosso fardo, que é pesado, pelo seu que é leve". E foi só por isso que a gente aguentou. Foi só por isso que a gente suportou. Graça e paz, louvamos a Deus por tudo que Ele faz, porque Ele é perfeito em todas as coisas. Hoje, eu tenho um privilégio de estar aqui com um dos nossos braços direito. Ela é a pastora Andressa Marcolino Lanchotti? Não, Não é? Oliveira. Andressa Marcolino, e ela é pastora auxiliar aqui da Devida, ela cuida dos voluntariados. Na verdade, se eu for citar tudo que ela faz aqui, é muito conteúdo bom, porque é bom trabalhar e servir na obra do Senhor. Mas também alguém que tem um testemunho, uma história de vida fantástica. Bem, na verdade, muita gente, pastora Andressa, graça e paz. Graça e paz, pastor Douglas. Eu aperto o play e não paro de falar. Muita gente, às vezes, olha para pessoas como a gente trabalha, está aqui, que ama fazer, que ama trabalhar para o reino, e acha que nós estamos aqui apenas por um mérito ou por uma história positiva. E esquece que atrás de um pastor, de uma pastora, de um servo, de uma serva do Senhor, vão ter pessoas que têm histórias. E falando de história, você, o Leonardo, que é o nosso pastor Léo, tem uma história de vida que é linda demais. Como que é? Muita gente olha para vocês e não entende a alegria do presente momento, mas não entende que há um percurso que foi percorrido. Conta pra gente, como que é a sua história? Como que tudo aconteceu? Muita gente não imagina a profundidade de tantas coisas que ocorreram. Tá. Eh, Quando eu casei, na verdade comecei a namorar com o pastor Léo, a gente tinha 15 anos. E a gente casou depois de mais ou menos uns 5 anos, e o meu sonho sempre foi ser mãe. E ele sempre falava também que ele queria ser pai. E aí num determinado momento, eu comecei a passar no médico, eu sempre fiz os meus exames de rotina, e em uma das minhas consultas médicas, o doutor ele falou assim pra mim: "Olha, você não pode ter filho. Vamos fazer uns exames mais específicos, porque eu tô achando algumas coisas estranhas aqui, além Uhum. dos seus ovários, né, que eram policísticos". Eu falei: "Tá bom". E aí no meu retorno da consulta, o baque. O médico virou pra mim e simplesmente ele falou assim: "Você tem um tumor, Meu Deus. e por causa desse tumor você não pode engravidar", que se chama é um prolactinoma, né, é um adenoma de hipófise que, por causa desse tumor, o meu organismo entendia que eu estava grávida o tempo todo. Então a minha prolactina estava sempre alta. A prolactina é o que faz a mulher gerar o leite, né. A minha prolactina estava sempre alta, então eu não podia engravidar. Esse era um dos motivos, fora todos os outros. E aí esse foi o primeiro baque que a gente teve, mas a gente tratou, orou, entregou e o Senhor me curou disso. Glória a Deus pela cura, mas deixa eu entrar nesse assunto, porque é algo muito sério. Na verdade, muitas pessoas às vezes vão receber diagnósticos como esse. Para Andressa mulher, que estava namorando, que iria casar, que tinha um sonho de ter a sua família, como que foi receber este baque? Porque é um baque, na verdade, o médico te olhar e falar: "Olha, você não vai gerar, você vai viver normal, mas você não vai ter a oportunidade de ser mãe". Para você neste momento,
Você consegue descrever como foi? Primeiramente, né, a grosso modo, o chão abriu. O chão abre, porque, assim, é um sonho que a gente tem. E naquele momento eu me senti totalmente incapaz e frustrada, porque eu queria muito, e quando a gente quer muito uma coisa, a gente sonha, a gente idealiza, e de repente alguém estava entulhando um poço meu, né. Então, ali meu mundo acabou, e eu cheguei em casa, eu desmoronei, eu falei para o meu marido, eu falei: "Meu, a gente não vai poder ter filho, tal". E aí ele sempre falava pra mim: "Amor, calma, no momento certo Deus vai fazer, né, as coisas vão acontecer, não precisa se desesperar". E com o passar dos dias, a gente começou a receber promessas de que a gente ia gerar. Mas conforme eu recebia as promessas de que eu ia gerar, eu também recebia diagnósticos contrário. Eu sempre tive uma oscilação hormonal, foi uma caminhada, assim, muito árdua, né. E eu demorei 6 anos para poder engravidar, e aí foi uma surpresa. Vou contar o dia que eu não imaginava que eu estava grávida. Como os médicos falaram que eu não podia engravidar, então eu não me preveni, eu não posso engravidar, não posso Sim. engravidar, né. E aí um dia a gente tinha o nosso escritório, a gente estava indo trabalhar, e aí o Léo olhou pra mim e falou assim pra mim: "Eu acho que você tá grávida". Mas eu chorava muito por causa disso. Ele sabia o quanto eu queria, e Havia uma frustração no meio do isso, percurso. entendeu? Então, quando ele falou aquilo pra mim, quando as pessoas perguntavam pra mim, eu sempre mudava o foco, sabe. Eu falava assim: "Ai, no momento que tiver que acontecer", porque as pessoas elas têm uma mania bem desagradável, né, tipo, quando a gente tá namorando: "Ai, quando você vai casar?". Quando você casa: "Ai, quando você vai ter filho?". Quando você tem o primeiro: "Ai, quando você vai ter o Há uma próximo?", né. cobrança, né. Exatamente. E aí quando as pessoas tocavam nesse assunto, porque as pessoas não no geral não sabiam sobre essa dificuldade. Então, eu quando ele falou isso pra mim, eu fiquei muito brava, porque eu já tinha enterrado isso. Eu decidi que eu não queria mais. Quando a gente tá muito machucado, quando a gente tá muito ferido com algo, que as pessoas elas ficam insistindo em tocar nisso, a gente simplesmente: "Ah, eu não quero", né, tipo, não me interessa A mais. autodefesa faz Exatamente. não dar brecha para ter continuidade no assunto. É, porque nós, como seres humanos, a gente já se cobra demais. E aí começam a vir as cobranças externas. Então, se a gente não criar um mecanismo de defesa, a gente fica maluco, né? E aí ele virou pra mim e falou assim: "Amor, eu acho que você tá grávida". Eu fiquei muito brava com ele. Eu fiquei muito brava, de verdade. E eu acho que esse era um dos sintomas. Aí eu falei assim pra ele: "Eu não tô grávida". Ele falou: "Tem certeza?". Eu falei: "Eu tenho certeza". E aí eu falei 3 vezes pra ele. E sem ele saber, eu fui na farmácia e eu comprei 3 testes de Meu gravidez. Deus. Porque ele me perguntou 3 vezes e eu estava muito brava. E eu falei assim: "Eu vou mostrar 3 vezes pra ele que eu não tô grávida". E aí eu já tinha feito tantos e dado negativo que, nossa, eu Seria mais fazia um. entendeu? Eu fazia e falava assim: "Ai, vou", né. E aí eu me aventurei pra fazer uma outra faculdade. Nós estávamos no período de pandemia. No dia seguinte não falei nada pra ele, no dia seguinte eu acordei cedo pra minha aula, eu tinha um seminário pra fazer, e ele ficou no quarto, porque ele sabia que eu tinha que apresentar um seminário, ele ficou lá no quarto. Aí eu fui lá, peguei o teste antes da aula e fiz o teste, mas aí tinha alguma coisa de diferente. Eu olhei pra aquele teste e eu gelei. Eu falei: "Meu, tem alguma coisa muito errada aqui, tá positivo. Eu tô grávida. Eu não vou poder esfregar Meu na cara Deus. dele que eu não tô grávida", foi a primeira coisa que eu pensei. Mas aí deixei ele lá no quarto, não falei nada, enfim, meu seminário foi um desastre, porque Não tinha cabeça pra isso, eu não né. consegui apresentar, eu fiquei muito nervosa, fiquei muito não consigo descrever, assim, como eu me senti. E aí quando acabou o seminário, eu desliguei o computador da faculdade, nem fiquei pra ver o dos meus colegas, porque eu não tinha cabeça pra isso. E eu fui no quarto onde ele estava e eu falei assim: "Amor", e aí eu mostrei pra ele. Quando eu mostrei pra ele, eu na verdade eu não sei o tipo de reação que eu esperava dele, mas ele me surpreendeu, porque mesmo sem esperar nenhum tipo de reação, ele olhou pra mim e ele falou assim: "Antes de qualquer coisa, antes de comemorar, antes de qualquer coisa, a gente vai orar e a gente vai consagrar essa vida ao Senhor".
E aí foi isso que a gente fez. Ele pegou na minha mão e a gente já orou, ele já colocou a mão no meu ventre, a gente já consagrou aquela vida para o Senhor. E aí depois a gente ficou feliz, a gente comemorou e Mas que detalhe lindo, né? foi. Na descoberta de uma gravidez, por mais que era uma situação impossível, a medicina tinha dito não, Deus vem na contramão e diz: "Espera aí, quem controla Sim, aí o dono da vida ainda sou eu", e aí você receber uma notícia dessa e orar, já deixa a primeira lição através dessa live, através desse vídeo que tudo que Deus nos dá é bom e nós precisamos entregar para Ele primeiro. consagrar, exatamente. A gente tem que dar graças, né. A Exato. palavra é de ontem. E aí a gente já marquei médico, porque eu fazia acompanhamento muito tempo com uma doutora. E dali em diante a gente começou a fazer o pré-natal e aí veio a segunda surpresa, porque a vida inteira ele falou assim: "Quando a gente tiver filho, porque eu sei que Deus vai dar filho pra gente, eu quero que seja gêmeos". E eu falava: "Deus me livre, você tá louco, tal, né". E aí a gente foi fazer o primeiro ultrassom. E aí quando a gente chegou no primeiro ultrassom deles, o Léo estava sentado vendo, eu não conseguia ver nada, né, a TV estava posicionada de forma que eu não conseguia enxergar, mas ele Uhum. conseguia ver tudo. E aí o médico olhou, 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 ele falou assim: "Olha, eu acho que tem uma surpresa aqui". Aí ele começou a rir, porque ele é muito nerd. Então ele já tinha visto como Ele era o pesquisa ultrassom tudo em ca sempre. exatamente. Então ele já tinha visto como era o ultrassom gemelar. E aí ele começou a rir. E aí o médico falou assim: "Tem 2 bebês aqui". Aí eu comecei a chorar. Mas eu comecei a chorar de desespero, porque eu falei: "Meu, e agora? Eu não sei o que eu tô desesperada, eu não sei o que eu vou fazer da vida". Foi a primeira coisa que me veio na mente, né. Porque na minha cabeça da época era o seguinte: com um bebê eu consigo me programar, porque a gente tinha o nosso escritório, eu fazia faculdade, a gente sempre foi muito ativo na igreja. Então eu pensava assim: "Olha, com um bebê eu consigo me programar", né. Já tinha tudo calculado, o que que eu ia fazer com uma criança. E aí na hora que o doutor falou que eram 2, todo o meu planejamento foi por água abaixo, e aí já me bateu o desespero. Mas aí, eh, contamos a novidade, né, quando a gente contou que estava grávida, esperando o bebê para os nossos pais e para os nossos irmãos, já foi: "Uau, um milagre, nossa", né, a surpresa. E aí quando a gente falou que era 2, meu Deus, É a bênção de fato dobrada. dobrada, é. E aí a gente seguiu o percurso, a gravidez normal, foi tudo perfeito, assim, tudo lindo. Aí durante todos os dias da nossa gestação, a gente fez o que a gente fez no primeiro momento. Todos os dias a gente orou na barriga e a gente declarou que eles fossem servos, que eles fossem santos, que eles fossem salvos, que eles fossem para a glória de Deus, porque tudo na nossa vida precisa ser para a glória de Deus. E a gente orava, a gente orou todos os dias, em todo o tempo, a gente fez muitos votos ao Senhor pela vida deles, muitos mesmo, porque eles eram um presente que só Deus poderia nos dar, mais ninguém. Então a gente entregou de fato, sabe? E com aproximadamente 6, 7 meses, o Léo nunca tinha conseguido entrar em uma consulta de pré-natal comigo, porque a gente estava na fase da Covid, então só podia entrar uma pessoa. Ele ia em todas as minhas consultas, nos ultrassons ele entrava, mas nas consultas com a minha obstetra, ele não conseguia, porque só podia entrar uma pessoa. Uhum. E aí, naquele dia, a gente foi fazer a consulta de pré-natal e foi a primeira vez que ele conseguiu entrar. E aí a doutora falou assim, e eu sempre muito preocupada, né? A doutora falou assim, Léo, fala pra ela que tá tudo bem, que tá tudo perfeito, que, que os seus filhos estão maravilhosos, que eles estão desenvolvendo, estão maiores do que eles deveriam de fato, Uhum. né? Porque assim, para uma gravidez gemelar, espera-se que os nenéns eles sejam menores, porque tem menos espaço. E eles não, cada um estava se desenvolvendo como uma gestação única, porque era um casal, então cada um estava na sua placenta, e eles estavam se desenvolvendo como uma gestação única. E aí a gente saiu de lá, do pré-natal, que era na Lapa, e eu falei assim pra ele: "Amor, vamos aproveitar que a gente tá aqui e vamos passar e comprar algumas coisas pra eles, né", porque eu evitava ficar saindo.
Aí passei na 12 de outubro, comprei 10 pares de sapato para cada um, porque a mãe é exagerada. Mulher sendo mulher. E na época a gente tinha comprado um apartamento porta com porta com os meus pais. E eu sempre fui o tipo de pessoa que eu não gosto dessa história de filho do filho não é neto. Não Uhum. gosto. Então eu sempre fiz muita questão da minha sogra participar de tudo de forma igual à minha mãe, entendeu? Eu queria muito que ela tivesse incluída em tudo. Aí eu cheguei, mostrei tudo para minha mãe, para o meu pai, como eu sempre fazia. E aí fui pro quartinho deles, que já estava quase todo pronto, e enfileirei todos os sapatinhos na poltrona de amamentação. E tirei uma fotinho para mandar para ela no WhatsApp. E na hora eu escrevi assim: "Será que vem 2 centopeias aí?" E naquela hora eu ouvi o Espírito Santo falar comigo: "Eles não vêm". E nesse momento eu comecei a me questionar e até a me xingar. Eu falei assim: "Meu, como eu sou burra, como eu tenho coragem de pensar uma coisa dessa, né?" Porque a gente conhece a voz de quem tá falando, mas quando fala o contrário do que a gente quer ouvir, a gente não aceita. Exato, a gente acha que somos nós. A gente louva: "Senhor, que seja feita a tua vontade, o teu querer". E a gente pede também em oração, mas quando chega essa vontade e esse querer para acontecer na nossa vida, ao contrário do que a gente espera, a gente se desespera. Porque tá tudo bem, tá tudo certo enquanto tá dentro da nossa vontade. Quando foge da nossa vontade, aí as coisas começam a ficar mais complicadas. Receber o sim é o que nós queremos, mas receber um não, você ouvir o Espírito Santo dizer: "Ele não vem, o seu sonho não vai acontecer", eu imagino o seu desespero como mulher, como mãe, como serva de Deus, como parte de uma família, porque é o que você iniciou a sua história dizendo, as pessoas cobram, e elas cobram sempre o resultado, e não tem como dizer que a gente não vai pensar no que as pessoas vão pensar, no justificar. Como que foi para você administrar tudo isso? Na hora você teve a vontade de falar para alguém, você compartilhou isso, ou você guardou isso para você? Eu guardei. Eu guardei, eu não falei nada. Eu fiquei quieta. O Léo, ele estava jogando videogame na sala, né? E eu orei e eu fiquei quieta, eu continuei fazendo as eu comecei a orar em pensamento e fiquei: "Meu, não acredito, tipo, isso é coisa da minha cabeça, tal". Aí beleza. Quando aí eu fui a gente dormiu, porque isso já era noite, e todos os dias o Léo sempre perguntava assim pra mim: "E aí, amor, você dormiu bem? Como foi sua noite e tal?". A gente acordou pra trabalhar, e ele fez essa pergunta pra mim, eu falei assim: "Amor, eu dormi super bem, mas parece que essa noite a Elisa brincou tanto com a minha bexiga, que foi estranho. Era como se eu dormisse, mas eu tivesse sentindo ela brincando com a minha bexiga". E aí ele falou assim pra mim: "Então faz o seguinte, eu vou para o escritório e você fica em casa descansando". Aí eu falei assim pra ele: "Eu não quero ficar em casa". O nosso escritório tinha uma recepção bem grande, então eu falei assim: "Eu vou para o escritório, você fica na sua sala e eu fico deitada na recepção. Eu vou ficar deitada ali no sofá". Ele falou assim: "Tá bom então". E aí assim a gente fez, eu fui para o escritório com ele, eu não estava me sentindo muito bem, e em um determinado momento do dia, eu fui até a sala dele e falei assim: "Amor, eu tô sentindo alguma coisa estranha, porque toda hora que eu levanto eu sinto pingar". Aí ele ainda brincou assim comigo, ele falou assim: "Então a gente precisa resolver esse vazamento? Vamos no médico". Mas aí eu falei assim pra ele: "Não, eu não acho que é pra isso, eu acho que eu tô com a bexiga cheia e não tô conseguindo esvaziar. Vamos pra casa". E aí a gente já termina de arrumar o quartinho deles e descansa. Aí ele falou assim: "Ah, tá bom, vamos passar, almoçar e a gente vai pra casa". Assim fizemos, passamos, almoçamos e fomos pra casa. Mas aí eu quero fazer um parêntese de um Deus detalhista, porque o meu pai, ele sempre foi o tipo de pessoa que ele gostava muito de ir ao mercado com a minha mãe. E se minha mãe falasse pra ele: "Ah, eu não vou", ele já perdia a graça, Uhum. né. Naquele dia, eh, eles chegaram em casa, eles tinham combinado de ir no mercado, só que minha mãe estava com sintomas gripais e minha mãe falou assim: "Ah, eu não tô com vontade de ir no mercado hoje". Ele falou: "Ah, então eu também não vou". Só que aí eles estacionaram o carro no estacionamento
E meu pai falou assim: "Ah, não, Fran, faz o seguinte, sobe, toma um banho, descansa e eu vou no mercado sozinho hoje". Nisso minha mãe chegou, subiu e eu e o Léo já estávamos em casa, finalizando o quartinho deles. Só precisava colocar a cortina e bater 2 quadrinhos, mais nada. E o Léo virou pra mim e falou assim: "Amor, vai lá nos seus pais, vê se eles têm os preguinhos, porque eu não tô achando aqui na minha caixa de ferramentas". Aí eu falei assim pra ele: "Tá bom". Aí eu fui. Eu falei assim: "Mas eu acho que meu pai e minha mãe não estão em casa, mas eu vou lá". Aí fui. Quando eu passei, a minha mãe estava deitada, sozinha no quarto. Eu falei: "Ué, cadê o pai?". Aí ela me explicou isso que eu já contei antes. Uhum. Aí eu falei assim: "Ah, é porque a gente tá finalizando o quartinho, e tal". Aí peguei o preguinho, e nisso que eu estava conversando com ela, começou a me dar hoje eu sei que é contração, né, mas na época me deu uma vontade forte de evacuar. Aí eu falei pra ela: "Mãe, eu vou pra casa porque eu preciso usar o banheiro". Ela falou: "Tá bom, eu tô aqui deitada". Aí fui pra casa, entreguei o preguinho lá para o Léo e entrei no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, eu senti a bolsa saindo, um pedaço da bolsa saindo, aí eu gritei. Eu gritei: "Leonardo", aí ele correu. Quando ele correu, eu já estava desesperada. Aí eu falei assim pra ele: "Chama a minha mãe". Aí ele falou assim: "Calma", eu falei: "Chama a minha mãe, eu quero a minha mãe aqui agora". E eu falo que Deus é detalhista por quê? Porque ele me fez ver que a minha mãe estava lá sozinha. Eu sei que meu pai ele tem problema de pressão, que meu pai é mais emocionado, assim, Uhum. né. E se eu tivesse visto que o meu pai estava em casa, eu não ia pedir para ele chamar Uhum. minha mãe. E aí ele foi correndo chamar minha mãe, nisso minha mãe chegou, eu já falei pra ela: "Meu, tá acontecendo alguma coisa, tal". Aí ela já colocou a mão, começou a orar. Eu falei: "Liga pra doutora", aí ela ligou pra minha obstetra. Aí ela falou assim: "Ó, a gente tá do lado do Hospital Cachoeirinha. Eu paro no Hospital Cachoeirinha com ela ou a gente vai para o particular?". A doutora falou assim: "Não, vem aqui para o particular, pra esse X, que é do lado da minha casa. Eu vou descer pra encontrar com vocês". E assim fizemos novamente. Fomos pra lá e quando a gente chegou lá, a gente já subi de cadeira de roda, eu já subi direto pra uma semi-UTI, já fiz todos os exames e a médica falou pra mim: "Olha, o colo do seu útero tá aberto", a do ultrassom. E, resumindo, aí passou um tempo, meu pai chegou lá. Aí Uhum. minha mãe falou assim pra ele: "Nossa, por que você demorou, né? O que que aconteceu?". Aí ele falou assim: "Ah, eu não sei o que aconteceu, eu estava fazendo compra, e aí quando eu estava chegando pra passar no caixa, roubaram o meu carrinho. Eu tive que Meu começar a Deus. compra toda de novo". Aí eles tiveram que ir embora, eu e o Léo ficamos para sermos transferidos para o hospital principal da rede, né. E aquela madrugada a gente orou muito, a gente clamou muito, a gente cantava aquele louvor do Renascer Praise, é só esperar acontecer. E aí quando chegou naquela parte, seja feita a tua vontade, eu gritei: "Não canta, não canta porque eu já sei o que vai acontecer. Não canta", ele me avisou o Meu que vai Deus. acontecer. E aí ele tomou um susto. Por quê? Porque os médicos tinham falado pra gente que se eu ficasse deitada até o fim da gestação com as minhas pernas pra cima, a gente conseguiria segurar eles e salvar. E aí quando eu falei assim pra ele: "Amor, eu sei o que vai acontecer, não canta, por favor, não canta". Aí ele parou de cantar, e aí a gente mudou a nossa oração, porque até então a gente tinha orado uma tarde para a noite e até o meio da madrugada para o Senhor fazer o milagre. E quando eu falei pra ele o que tinha acontecido, a gente conversou e falou assim: "Então a gente precisa orar pra Deus confortar o nosso coração, porque se essa é a vontade dele, a gente não tem pra onde correr. E a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não coincide com a nossa. Ele continua sendo bom". E aí naquele momento a gente mudou a nossa oração. A gente não orou mais pra Deus fazer o milagre. A gente orou para Deus confortar o nosso coração e para que tudo corresse conforme a vontade dele na nossa vida, porque até ali tinha sido a mão dele. Então, ele ia continuar carregando a gente no colo, né? E dessa forma aconteceu. Eu precisei ficar esperando uma ambulância UTI para ser transferida para o hospital principal da rede Amil. E quando a gente deu entrada no hospital, tal, só que eu também não conseguia mais usar o banheiro.
Eu não conseguia mais urinar, eu não conseguia mais evacuar, porque apesar do nosso lado espiritual já estar sendo confortado, existe o nosso lado emocional, o nosso lado psicológico, o nosso lado humano. E o que que aconteceu comigo? Quando eu fui usar o banheiro, que a minha filha, ela começou, eu entrei em trabalho de parto, e a minha filha, ela começou a sair, o meu organismo, o meu psicológico, enfim, travou. Eu travei. Então, veio a psicóloga. O meu marido, gente, sério, ele é muito fofo, eu preciso falar. Eu já amava o Léo, mas depois de tudo isso que a gente passou, e mal eu imaginava que era só o começo. Ele ficava apertando a torneira do apartamento, que eu estava internada, para fazer o barulho de água, para ver se eu conseguia fazer xixi. E nada, nada dava certo. E aí as médicas, elas viram que eu ia ter que a minha bexiga ela ia estourar. Eu não quero falar nenhum termo técnico, porque eu não sou da área, então eu posso errar. Mas elas viram que a minha bexiga ia estourar. E aí poderia me dar uma infecção Sim, generalizada e sim, é morrer muito todo sério. mundo, né? E nesse meio tempo, só uma pessoa poderia me visitar. Então meu pai entrou em discussão com todo mundo e falou assim: "Eu sou o pai dela, sou eu que vou". E minha mãe falou pra ele, isso em casa, falou assim: "Ó, em casa não, eles estavam no escritório trabalhando. Então vai você, porque como eu não posso subir, você vai visitar ela, você volta com notícias pra gente". Só que na hora que o meu pai estava saindo para me visitar, a minha mãe sentiu de ir junto. Aí ela falou assim: "Ah, faz o seguinte então, eu sei que eu não posso subir, mas eu vou com você. Eu vou ficar sentada lá na recepção e você sobe". E ela foi junto com meu pai. E nesse intervalo, as médicas, as enfermeiras viram que a minha bexiga ia estourar, elas falaram assim: "Não dá mais, não tem o que fazer". Aí elas passaram a sonda. Isso que elas passaram a sonda, saiu mais de 2 litros de urina. Eu sentia uma dor absurda. Não Tudo em acredito. mim doía, tudo em mim doía. Além da dor do coração, porque parece que o coração da gente tá sangrando, É uma sabe? dor. Dilacerado, dilacerado, totalmente dilacerado. E aí, quando elas passaram a sonda, que saiu 2 litros de urina, que eu já estava conseguindo pelo menos me mexer, porque eu não conseguia me mexer de dor. Era absurdo mesmo. E eu relaxei. Quando eu relaxei, a minha bolsa estourou. E aí eu entrei em trabalho de parto. E só foi o tempo do Léo ligar no celular da minha mãe, porque ele não queria falar com meu pai. E aí quem atendeu? Meu pai. Só foi o tempo dele falar assim: "Seu Isaac, a Andressa tá subindo pro centro cirúrgico". E aí meu pai perguntou assim: "Um ou os dois?". Aí ele falou os dois e desligou. E foi uma cena de filme, assim, porque nós três entramos em risco de vida. Além dos meus dois filhos, eu também entrei em risco de vida. Então elas me jogaram assim de uma maca para outra e saíram correndo como cena de hospital mesmo, e o Léo se trocando para poder entrar no centro cirúrgico. Eu só lembro dele correndo atrás da maca e gritando: "Minha princesa, pelo amor de Deus, salve a minha princesa, deixa eu entrar com ela, não deixa ela sozinha". E aí, naquele momento, eu entrei em trabalho de parto, elas me transferiram para uma outra sala. E foi quando eu entrei em trabalho de parto ativo, porque aí eu descobri que existem várias fases do trabalho de Uhum. parto, né? E eu tô encurtando a história, eu entrei em trabalho de parto ativo e quando a gente viu que eles iam nascer, o Léo encostou na minha barriga e falou assim com eles, porque eles estavam vivos: "Filhos, o papai e a mamãe, a gente orou todos os dias por vocês, para que vocês fossem servos, que vocês fossem santos, que vocês fossem salvos e que vocês alcançassem o céu. E vocês vão alcançar isso antes da gente. Vocês estão indo morar com Jesus. Então, se a gente já queria o céu, hoje a gente quer em dobro, porque a gente precisa muito conhecer vocês". E quando ele falou isso, os Nossa. meus dois filhos chutaram. Eu falei assim: "Amor, eles chutaram, eles ouviram", né. E aí primeiro nasceu a Elisa, aí foi outro baque pra mim, porque eu achei que quando escorregasse um, escorregava o outro. Não, eu entrei tudo de novo em trabalho de parto, para poder nascer o segundo, para poder nascer o Sandro. E os médicos, eles foram muito humanos com a gente, porque eles me deixaram segurar eles o tempo que eu quisesse, sabe. Então eu conheço cada detalhe do corpinho deles, eu sei como eles são, eu sei como é a mãozinha, eu sei como é o pezinho, eu sei como é tudo deles.
E quando eu saí da sala de parto, e a minha família toda já estava lá embaixo. Eu tinha umas 30 pessoas lá embaixo. Quando eu saí da sala de parto, e eu pedi que eu queria ver minha mãe, eu queria ver minha mãe, eu precisava ver minha mãe e meu pai. A minha mãe subiu. Aí quando a minha mãe subiu, eu falei assim: "Cadê meu pai?" Aí ela deu uma desconversada e eu continuei insistindo: "Cadê o meu pai?" Aí ela virou pra mim e falou assim: "Seu pai infartou. Meu Deus. Ele não aguentou a notícia." Só que eu já estava tão machucada, eu já estava tão ferida, e eu falei assim: "Mãe, eu não acredito. Abriram todo o peito dele?" Foi a única coisa que eu consegui perguntar pra ela. E aí ela me explicou como que tinha sido feita a cirurgia, né, e em questão de minutos, assim, meu pai ficou infartando. Ele infartou 3 vezes Meu Deus. seguidas e durante 15 minutos ele ficou infartando direto. Então, quem socorreu meu pai foi minha sogra e meu sogro, que estava lá já nessa altura, minha mãe. E aí levaram ele pra sala de cirurgia, e em questão de 15 minutos ele já estava sendo operado. E a medicina também não explica meu pai estar vivo, porque eles falam que não existe isso, que por ele ser jovem, tudo que aconteceu com ele, o corpo dele não era para aguentar. E aí a nossa história ficou super conhecida no hospital. E ele sempre querendo saber de mim, ele estava internado de um lado e eu do outro, porque a maternidade era de um lado da calçada e o hospital normal era do Uhum. outro, e as nossas médicas conversando entre si, porque quando alguém falava assim pra mim: "Seu pai tá bem", eu falava: "Não tá, é mentira, vocês estão mentindo pra mim". E aí ele também queria ter notícia de mim, e até que é igual eu falo, sabe, Deus preparou tudo. Foi maravilhoso, assim, apesar do momento difícil, foi maravilhoso. Eu senti o cuidado de Deus em tudo, porque todos os momentos ele não desamparou a gente, sabe. Ele cuidou da gente o tempo todo. E aí eu tive alta, meu pai ficou, eu tive alta e meu pai ficou. Foi muito difícil chegar em casa. Foi muito difícil, porque, igual eu falei no começo do vídeo, estava tudo pronto, Havia um sabe, sonho pronto, né. estava tudo pronto. Mas o Senhor, ele nos sustentou, ele nos deu graça, né, e parecia que a gente não ia aguentar, de verdade, parecia que era que o mundo tinha acabado. E as nossas orações daquele dia em diante foram as seguintes: "Pai, os dias que a gente não conseguir caminhar, carrega a gente no colo, porque tá muito difícil, sabe. Troca o nosso fardo, que é pesado, pelo seu, que é leve." E foi só por isso que a gente aguentou. Foi só por isso que a gente suportou. Porque a gente pedia pra ele trocar o tempo todo o nosso fardo, que era pesado, pelo dele, que é leve. E não era só uma vez por dia, não, era o dia inteiro, o tempo Acredito. todo. E foram assim durante vários meses, sabe, a gente pedia. E em todo momento a gente só queria que o nome do Senhor fosse glorificado, porque a gente sabia que em tudo tinha propósito. Eu não Eu pensava muito na música do Thales, naquela que falava: "Mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim." Na verdade, neste período, eu lembro-me que eu conheci a sua família, e eu lembro que foi feito o convite: "Ó, vamos lá orar, eles estão passando um momento difícil". E eu, como pai naquele momento, eu disse: "Deus, o que que eu vou orar? Como que eu vou cuidar deles?". E eu lembro que a gente se conheceu neste período, e pra nós era desesperador, porque de fato, nós tínhamos que ser o lado forte, mas como
pai, você não consegue ver uma situação dessa e manter-se forte. Mas eu me lembro que quando eu cheguei no apartamento de vocês, e de fato tudo pronto, eu conheci o cenário pronto. Vocês tinham uma força que de fato, inexplicavelmente, era o Senhor. Eu digo que a gente já entrou em muitos lares para orar, para fazer campanha, para cuidar de famílias, e tem lugar que a gente chega que eu fico procurando Deus, eu falo: "Senhor, o senhor veio comigo? Ou o senhor tá aqui?". Eu lembro que quando eu cheguei dentro da casa de vocês, a gente sentiu uma paz tão gostosa, que eu voltando no carro eu falei com a Bárbara, eu falei: "Mô, Deus vai mudar a história deles. Não vai ser para sempre este quadro de luto, de perda, de frustração". E o que eu achei lindo, e eu acho lindo, que a vida de vocês não parou. Porque hoje em dia muita gente em meio ao luto para, muita gente em meio ao luto desiste, muita gente em meio ao luto fala: "Eu não quero mais". E vocês conseguiram seguir. Vocês perderam o sonho, porque aqui nós estamos falando de uma pessoa normal que gerou e deu tudo certo e no meio do período aconteceu alguma coisa, mas nós estávamos falando de uma moça que o médico disse que seria estéril e de fato gerou, mas para nascer quis o bom Deus fazer a vontade dele e aí a vida de vocês seguiram. Como que foi o superar essa fase? Porque não é de um dia para noite, não é de uma hora para outra, tem muita gente que às vezes não entende. Cada pessoa vai ter o seu período de cura. Como que foi para Andressa? Eu digo que é uma pessoa extremamente estudada, que conhece tudo, mas naquele momento estava vivendo o seu período. Como que foi o superar para o chegar até aqui, o seguir, e dizer para o seu esposo: "Não, nós precisamos seguir. Nós não vamos ficar neste luto eterno". É o que eu disse, né, pastor? Foi a nossa oração, foi Deus. Eu não consigo, eu não devo, eu não posso falar que foi a Andressa, que foi o Léo. Foi Deus, foi tudo ele, sabe? Porque a gente se apegou mais ainda a ele. E a gente, como a gente já falou aqui também, desde o primeiro momento que a gente ficou sabendo da existência deles, que no caso a gente achava que era só um, a gente consagrou a ele. A gente fez voto, a gente orou, a gente pediu. Então a gente sabia que ele estava no controle de tudo. E nos momentos que a gente achava que a gente não ia conseguir, a gente falava: "Pai, troca o meu fardo que é pesado pelo seu que é leve". A gente não consegue. E quando as pessoas atribuíam isso a gente, porque as pessoas fizeram isso várias vezes, a gente fazia questão de falar: "Gente, sem Deus a gente não consegue. Se não for ele carregando a gente no colo, a gente não consegue". E às vezes as pessoas me deixavam muito mal quando elas me viravam e falavam assim: "Nossa, mas você tá tão bem". Nem parece que você acabou de perder 2 filhos, porque as pessoas elas pensam que só sofre quem posta, só sofre quem anda descabelado, só sofre quem mostra que tá sofrendo, mas não. No meu íntimo, no meu interior, na minha casa, a gente buscava muito ao Senhor, a gente orava muito, a gente pedia muita força, porque todos nós, gente, ninguém é super crente, todos nós, na nossa condição de ser humano, a gente falha, a gente peca, a gente esmorece tem hora. A gente E o que eu acho lindo na sua fala é que, na minha perda, na perda de 2 filhos, que isso é muito pesado. Eu perdi 2 filhos, eu me aproximei mais de Deus. Tem muita gente que vai perder coisas na vida e a primeira questão ou a primeira pessoa que eles vão culpar é o Senhor. Vai dizer: "O Senhor fez com que eu perdesse". Então, é para o Senhor que eu viro as costas. E vocês têm essa percepção de dizer: "Não, a perda me faz me aproximar daquele que me dá". Eu acho isso tão profundo, tão lindo, porque as pessoas infelizmente não vão ter essa percepção. É muito mais fácil eu arrumar um culpado do que eu reconhecer que estava escrito na minha história. Quem não reconhece os seus erros vira um caçador de culpado. Eu acho muito lindo vocês conseguirem enxergar Deus no dia mais difícil. A noite pode ser mais longa, mas eu tenho que lembrar que o dono do dia e da noite está comigo. Eu acho isso lindo demais. E vocês passaram esta fase, passando esses dias mais difíceis. Como que foi para Andressa? Continuar a ser a esposa, a mulher e entender que a vida continuaria e o sonho não acabou.
Porque nós tínhamos uma estéreo que não poderia gerar. Mas aí no meio do percurso você gerou e Deus fez a vontade dele. E para administrar um medo, e se acontecer de novo? Como foi para você? Difícil. Nossa, difícil, como eu chorava. Gente, se eu achei que eu já chorei porque eu queria ter filho. Era uma sensação, assim, até voltando um pouquinho no assunto dos gêmeos, porque quando a medicina não explica de fato, né, porque quando é a vontade de Deus, ele faz e pronto, mas eles me deram um diagnóstico de insuficiência, eu não lembro, mas eu acho que é insuficiência em estímulo cervical, que é quando o colo do útero ele não aguenta o peso da gestação. Uhum. E naquele momento, quando incompetência, não é insuficiência, é incompetência. Quando eu peguei aquele diagnóstico, gente, eu colei um selo de incompetente na minha testa. Então, tipo assim, eu me sentia a pessoa mais incompetente do mundo, sabe? Eu sabia que eu era uma boa profissional, eu sabia que eu era uma boa esposa, eu sabia, né? Mas pra mim nada mais valia a pena. Eu era incompetente porque eu não tinha sido capaz de gerar o meu sonho. Porque é igual eu disse anteriormente, existe a parte espiritual? Sim, existe a parte espiritual. E eu sabia qual que era. Deus, ele foi tão bom comigo, ele foi tão amoroso, ele foi tão cuidadoso que ele me cuidou disso também. Ele me, sabe, me acompanhou no caminho, ele me avisou antes. Então, eu sabia que era um plano dele, só que a minha humanidade, ela gritava pra mim o tempo todo: você é incompetente, você não tem a capacidade de gerar um sonho, você não teve a capacidade de sustentar e realizar o seu sonho do seu marido. E era isso, eu pensava isso o tempo todo: eu sou incompetente, eu sou incompetente, eu sou incompetente. Porque na minha infância, às vezes, quando acontecia alguma coisa, alguns adultos que me cercavam, tipo assim, se eu derrubasse um copo de água. Era brincando. Era brincando, tá? Nunca foi sério. Mas esses adultos falavam assim, é incompetente. Então, quando eu recebi esse diagnóstico, eu nem lembrava que essa palavra tinha sido lançada Uhum. por brincadeira na minha vida, na minha infância. Mas quando eu recebi esse diagnóstico, veio tudo na minha mente. Eu falei assim, nossa, realmente, eu sou incompetente. Então, fica até um alerta, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala para as nossas crianças, porque o que a gente planta na vida delas, em algum momento, esse monstro pode aparecer Isso é muito novamente. sério. Ele É por pode. isso que a Bíblia vai dizer sobre as palavras que saem da nossa boca, saem palavras de vida e palavras de morte. E, eu, Então, de fato, é um alerta que a gente precisa cravar na nossa mente e no nosso coração. e aí, naquele momento, eu colei um rótulo de incompetente. Para mim, era tudo que eu era na minha vida. Eu não era boa em mais nada. Tanto que eu não senti vontade de seguir na minha profissão, eu não senti vontade de. Não entrar em depressão, tá? Mas eu não sentia vontade, eu fazia porque eu tinha que fazer, mas eu estava sempre na minha cabeça estava sempre gritando: "Incompetente, nada do que você faz é certo", porque o seu maior sonho você não conseguiu levar adiante. E aí a gente precisou caminhar, é onde a gente eu voltei nisso. E aí, a gente precisou a a seguir a vida mesmo quando algo deu errado. Isso. Aí a gente foi atrás dos especialistas, né, porque os médicos eles queriam um diagnóstico, eles queriam um porquê, eles queriam uma explicação. Eu lembro que na minha primeira consulta com a minha obstetra, isso me deixou muito derrubada também. Eu voltei lá e aí eu conversei com ela, aparentemente bem, né, tentando levar, e ela virou para mim e falou assim: "Nossa, mas vocês vivem de forma muito superficial. Se você não viver esse luto agora, você vai entrar numa depressão que você nunca mais vai viver". Meu Deus. Aí eu virei pro Léo, quando a gente saiu de lá, eu falei assim: "Eu não quero mais pisar nessa mulher, porque ela não sabe o que a gente passa da nossa porta pra dentro, entendeu?". Era outra pessoa que queria ver a gente chorando, queria que eu chegasse no consultório dela rasgando a minha roupa, ó vida, ó céus, mas eu não ia fazer isso, porque não faz parte do meu perfil, essa não é a minha criação. E eu entendi e eu aprendi a chorar pra quem pode resolver o meu problema. E de fato
é ter a paz que excede o entendimento. Exatamente, era isso que a gente O pedia. servir a Deus é É isso. É isso, ninguém entender e você tá em paz. isso. Era isso que a gente pedia. A gente pedia para Deus trocar o nosso fardo, que era pesado, pelo dele, que era leve, e a paz que excede todo entendimento. E assim ele fez. Ele foi perfeito. Como ele é, né? Ele foi cuidadoso, ele foi amoroso, ele foi bondoso. E mediante a todo esse cenário caótico, hoje eu consegui enxergar que a gente montou um palco para o nome dele brilhar. E sempre foi isso que a gente quis. Essa sempre foi a intenção da nossa vida. A gente sempre falou, Pai, que os nossos filhos eles sejam para sua glória, que eles sejam servos, que eles sejam salvos, que eles sejam santos. A gente pediu isso. E Deus, ele é tão bondoso com a gente que ele nos dá o livre-arbítrio. Eu não sei qual seria o dia de amanhã dos meus filhos. Eu não sei qual seria o futuro deles, o que aconteceria. Então, ele cumpriu o desejo do meu coração. Eles são salvos. Eu O sei que onde foi eles pedido estão. em oração, você recebeu. Eu sei onde eles estão, E entendeu? como que é hoje o curada, que hoje eu falo como Andressa curada. É óbvio que a gente não consegue esquecer, porque a gente não tem demência. Mas a Andressa curada para curar. Como que é hoje, depois que passaram alguns tempos, eu digo anos, e você olhar para trás e dizer, Deus foi perfeito. Vou continuar a nossa história. Passaram-se os meses e eu e o Léo, a gente nunca teve o costume de ficar sofrendo as semanas, os meses. A gente Uhum. nunca fez isso. Tanto que a gente perdia, sabe? Assim, nossa, já fazem 3 meses que tudo aconteceu. A gente viveu tudo de forma tão intensa que parecia que já tinha passado tanto tempo. E quando chegou em setembro, tudo aconteceu no dia 16 de setembro de 2021. Quando chegou em setembro de 2022, a gente falou assim: Nossa, amor, já faz um ano que tudo aconteceu, né? E no dia 16 de setembro, exatamente na data que faria um ano que tudo aconteceu, a gente conversou e falou assim: Vamos render graças ao Senhor, porque durante esse um ano ele nos sustentou. Durante esse um ano, ele nos carregou no colo. Durante esse um ano, a gente não caiu, porque tinha uma moça que ela limpava a minha casa. Na primeira semana que ela chegou na minha casa para fazer as coisas lá, que eu estava tomando meu café da manhã, eu estava fazendo as coisas, ela falou assim: Nossa, eu achei que eu ia chegar aqui e você ia estar trancada no quarto. E eu recebi muitas palavras dessas, sabe, Uhum. no decorrer desse um ano. Então, naquele dia, a gente decidiu que a gente ia render graças ao Senhor e a gente ia agradecer Ele, porque durante aquele tempo Ele não tinha nos desamparado, Ele tinha nos mantido de pé. E nos dias que a gente achou que a gente não ia conseguir, Ele nos carregou. E foi naquele mês que o Senhor Ele nos visitou novamente. E aí passaram-se uns dias, eu descobri que eu estava grávida de novo, novamente, né. Ai, gente, que desespero foi. Eu não tinha coragem de contar para as pessoas que eu estava grávida, eu tinha muita vergonha, justamente pelo selo da incompetência estar colado na Uhum. minha testa. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu estava grávida e depois ter que contar tudo de novo, sabe. Falar assim: "Ai, se acontecer tudo de novo, eu vou ter que contar tudo de novo". Mas o Senhor, ele foi muito bom com a gente, sabe. Dezembro, que era para ser um mês de pranto, um mês de lágrima, um mês de sofrimento, ele se fez presente novamente, porque ele é o Deus que ressignifica todas as coisas. Ele Exatamente. faz tudo novo. E o tempo que era para chorar, ele nos fez sorrir, Glória a Deus. né. E aí eu engravidei do Leozinho. E eu não vou mentir, eu tinha medo, eu chorava. Quando a gente fez a primeira, eu pedia tanto para o Senhor, porque o Senhor ele usou muitas pessoas para falar com a gente que no lugar da vergonha viria dupla honra, e eu pedia, eu falava assim: "Deus, eu não quero 4 filhos. Por favor, eu não quero quadrigêmeos, Jesus!". Eu pedia muito que eu Acredito. não queria quadrigêmeos, porque eu acho que o meu corpo e a minha mente não aguentariam, sabe. Uhum. É uma pressão psicológica, uma pressão emocional muito grande. Quando eu engravidei do Leozinho de novo,
de novo, né, quando eu engravidei de novo, que era o Leozinho, a minha família ficava muito em cima de mim. Gente, eu não podia respirar, eu não podia pisar o pé no chão. Então, assim, além da minha cobrança, eu entendo que eles estavam cuidando de Sim, mim, sim. né. É o excesso do amor. Isso, eles cuidaram, assim, de mim com muito amor, com muito carinho, mas também com muita cobrança. Eu não podia: "Ah!" Não, todo mundo brigava. "Senta! Ah, tá doida!" E aí quando chegou com 12 semanas, que devido ao meu diagnóstico anterior de incompetência em estímulo cervical, eles falaram assim: "Então, quando você fizer 12 semanas de gestação, a gente vai te cerclar, para não acontecer novamente o que aconteceu na gravidez dos gêmeos, por precaução". Com 12 semanas eu fui fazer a translucência no CAL, que é para Uhum. o exame para saber se está tudo bem e poder marcar a cerclagem. E o médico, tendo todo o meu histórico anterior, ele sabia, porque eu fui obrigada a fazer o acompanhamento no mesmo hospital que aconteceu tudo. Ele virou para mim e falou assim: "Olha, tá muito estranho esse ultrassom aqui. O seu filho, ele tem uma síndrome rara, é a síndrome de Edwards, é incompatível com a vida. Então, nos próximos dias eu não vou nem te cerclar, porque nos próximos dias você vai abortar ele de forma natural". Meu Deus. Gente, outro baque. Era eita atrás de vixe. Na verdade, desse baque eu já era mais presente. Isso. Eu lembro-me que o Leonardo, ele me mandou uma mensagem e disse: "Só ora, por favor. Eu só preciso que você ore". Aí a gente saiu da sala do médico já, o Léo sempre muito humano, ele é muito humano, ele já começou a chorar lá dentro, porque tudo que a gente tem de humano o médico não teve, ele não foi nada humano. E a gente falou assim: "E agora, o que que a gente vai fazer?" Porque a gente não podia falar pra nossa família, meu pai já tinha infartado 3 vezes, o anjo será que ia visitar de novo, né? Aí ele falou assim pra mim: "Amor, eu vou ligar para o pastor Douglas". Eu falei assim: "Tá bom, mas a gente não vai compartilhar com mais ninguém". E aí naquela época o senhor e a pastora Bárbara foram, assim, instrumentos na nossa vida mesmo, porque vocês eram as únicas pessoas que sabiam o que estava acontecendo e que nos marcaram demais, porque no momento de aflição foi com quem a gente contou. E vocês se propuseram a jejuar pela gente, né, eu não podia jejuar devido à gestação, as Sim. medicações, enfim. Então, naquela semana o Léo jejuou muito e eu lembro que o senhor falou pra ele que vocês ficariam acho que uns 3 dias sem comer até eu repetir o exame, porque o médico falou assim: "Ó, então faz o seguinte, pra eu bater o martelo que eu não vou te cerclar, você volta em uma semana pra gente repetir o exame, e aí a gente fecha o diagnóstico, não te cercla e espera você abortar". Aí, né, fazer o quê? Aí ele falou com o senhor e a pastora ajudaram muito a gente em oração, em jejum. E com exatamente uma semana depois a gente voltou com o mesmo médico e eu lembro que quando ele colocou o aparelho na minha barriga, ele falou assim: "Ah, eu não sei o que tá acontecendo, mas tá tudo diferente, não é a mesma criança". E aí naquela hora eu gritei: Glória a "Glória Deus. a Deus!". Já gritei lá dentro da sala dele mesmo. E o Léo também já gritou glória a Deus e meu marido, manteiga derretida, já começou a chorar de novo. E aquele foi o primeiro milagre que a gente viveu, assim, né, durante a gestação, porque a nossa vida toda é um milagre. E cerclamos e fizemos tudo certinho. Com 29 semanas eu estava voltando de uma consulta, e aí eu estava dormindo no banco da frente do carro, e um menino encostou no semáforo e colocou o rosto dentro do carro e perguntou assim: "Quer bala?". Só que eu estava dormindo. Quando ele fez isso, eu me assustei. Quando eu me assustei, eu já comecei a sentir contração. E naquele dia era de manhã, só que eu não fiquei bem o resto do dia, e naquele dia à noite a gente precisou voltar para o hospital, eu estava em trabalho de parto prematuro, Meu Deus. com 29 semanas. Aí os médicos me seguraram 6 dias no hospital, eu precisei tomar medicação para amadurecer o pulmão do Leozinho, porque se ele nascesse antes ele ia pra UTI, né, só que já tinha todo o histórico, todo o medo. Mas para glória de Deus, tudo correu bem, tudo correu, assim, perfeitamente dentro do possível. E hoje a gente tem o nosso filho nos braços, né, o nosso filho que é um presente, o nosso filho que é uma bênção, que é o seu fã número 1. Fica
te vendo no YouTube o dia inteiro e beijando a tela do celular. Ele é o seguidor número 1 do YouTube. Ele, de 1000 visualizações que deve ter na página da Devida, 599 é dele. Certeza. E eu me emociono, assim, sabe, porque o Senhor, ele foi muito bom com a gente, o Leozinho, ele é perfeito. Ele me surpreende desde o dia que ele nasceu, assim, com a inteligência dele. Eu acho incrível como uma criança de 1 ano, ele ama ouvir louvor. Ele mesmo pega o celular. Geralmente as criancinhas da idade dele gostam de ver desenho, Uhum. gosta de ver vídeos infantis. Ele não, ele vai no louvor. E ele assiste o podcast da E ele igreja. assiste o podcast da Devida, isso, e beija a tela, porque ele conhece as pessoas. E é sobre isso, sabe. O Senhor é muito bom, eu louvo a Ele, eu glorifico a Ele, porque em todo tempo, em todo momento, Ele se faz presente. E eu digo, que se a gente não tivesse passado por tudo isso, hoje a gente não estaria aqui. Que é onde Ele desenhou e Ele projetou Amém. para que a gente estivesse, né. E é isso. Que testemunho lindo, que história linda. Em meio à esterilidade, gerou, Deus fez a vontade dele e Deus a curou antes de entregar o Leozinho. E hoje você está aqui e dizer: eu hoje sou uma mulher realizada. E a incompetência? Não sinto mais, eu sou totalmente competente. Eu Deus me desenhou da forma que Ele quis para eu viver Amém. os propósitos que Ele tem para mim. Se eu sou assim, se eu falo assim, se minha personalidade é essa, é porque Ele tem um propósito para mim desse jeito, com essa voz, com essa personalidade, com essa altura. E a gente termina dizendo: Deus faz milagres? Muitos, nossa, incontáveis. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando não coincide com a nossa, ele continua sendo bom. Preciso dizer e finalizar com uma fala que ela usou. Em meio a dias difíceis, ela entendeu que parar não iria resolver nada. Se você hoje tem um quadro parecido, se você às vezes está vivendo ainda o período da perda, está vivendo o momento do luto, você está vivenciando o momento da frustração, continue, porque Deus não para. Não, Deus faz. com certeza. Pastora Andressa, obrigado. Deus Obrigada, Senhor. abençoe. E Deus abençoe você que está sendo abençoado por este lindo testemunho. E acredite, Deus faz milagre. Curta, comente e Compartilha muito. Deus abençoe.